edição da noite, o testemunho de Maria de Lourdes Norberto. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. E obrigada por estar aqui como uma pessoa que testemunhou o percurso de Maria Barroso pelas artes, mas também uma amiga num momento muito grande, que é complicado. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Há uns anos Maria Barroso deu uma entrevista à Anabela Mota Ribeiro que lhe perguntava que legado deixava ela. Achava ela que ia deixar aos outros. E ela respondeu com esta frase: não vou deixar nada de especial. Ensinei os meus a respeitarem os outros, a terem de sentido de solidariedade com os mais frágeis, a amarem o próximo e a respeitarem a diferença. Isto não é nada de especial. É muito especial, porque tudo isso que ela diz, esse legado é muito forte, porque ela tem uns filhos extraordinários, uns netos fantásticos, uns sobrinhos formidáveis que a adoram e, portanto, ela deu tudo para que as pessoas a amassem. E isso é um grande legado, acho eu. Quem me dera a mim poder fazer isso. Ela dizia que a primeira escola onde tinha andado era a casa dos pais. Exatamente. Onde recebeu princípios. Exatamente. Ela tinha 7 irmãos, não é? E quer dizer, e a mãe era professora, e o pai teve várias vezes preso político. E de maneira que, quer dizer, ela foi educada também num princípio político, vamos lá. Portanto, quer dizer, isso não a largou nunca mais. Embora, como você sabe, ela fez o Conservatório Nacional e foi atriz durante vários anos, não sei quantos, no Teatro Nacional Dona Maria II. Também trabalhou com o Manuel de Oliveira, no filme. E quer dizer, e depois só saiu do Teatro Nacional porque, na verdade, foi obrigada a isso, porque ela era contra o regime que estava, não é? E ela utilizava, sobretudo, a poesia como uma arma política. Mário Dionísio, Carlos de Oliveira, Álvaro Feijó, Sidónio Muralha, E Fernando Pessoa, ela também dizia, pois... E dizia versos de uma maneira espantosa. Tinha uma voz formidável. E era uma coisa muito engraçada, porque ela tinha uma memória de ferro. E às vezes estávamos ao almoço ou qualquer coisa e ela dizia, este poema que na verdade, estava à mesa e era capaz de dizer o poema todo. Dizia o poema todo. Fantástico. E ela tinha, já nessa altura, ela utilizava a poesia e a arte como uma arma política. Exatamente. E ela tinha essa consciência da força das palavras já... Sim. Muitas vezes, quer dizer, eu assisti imenso a ela a dizer versos revolucionários e era, na verdade, fabulosa, percebe? E às vezes também ela teve problemas com isso, com esses poemas revolucionários. Ela ainda foi à PIDE e essas coisas todas, não é? Lourdes, entrar no conservatório, na altura em que ela entrou, era um ato quase de desafio para uma mulher, sobretudo, naquela altura. Sim. Não, isso, quer dizer, claro que era. Eu não fiz conservatório e, portanto, não posso referir muito a isso. Eu entrei no Teatro Nacional por entrar. E, quer dizer, mas ela fez o conservatório todo. E na verdade, houve muita gente nessa altura que fez conservatório, mulheres. Sim, bastantes. A atividade política dela marcou a arte dela também, ou o pensamento político dela? Eu penso que sim, porque isso não se pode desligar, não é? Quer dizer, sobretudo nos poemas, não é? Sobretudo nos poemas que ela dizia, que eram tão fortes, tão cheios de garra política, vamos lá, não é? Como é que a arte foi vivendo com ela depois de ter deixado, de facto, a profissão? Como é que a arte foi? É porque ela interessava-se imenso por tudo, gostava de ir ao teatro, gostava de dizer versos, porque ela dizia versos mesmo assim, quer dizer, às vezes convidavam-na imenso para ela dizer, e ela dizia. E, portanto, quer dizer, ela não deixou completamente a não ser palco on stage, quer dizer, como se costuma dizer. Não estava lá, mas estava presente na arte. A arte era para ela uma coisa muito importante. Era uma mulher de uma cultura extraordinária. Era uma mulher, na verdade, quer dizer, que nós não temos muitas pessoas iguais, não é? Eu tenho um grande desgosto com o falecimento dela. Morreu Maria Barroso, é uma coisa que me dói muito, percebe? Porque eu tinha uma admiração por ela muito grande, que se foi sempre, quer dizer, prolongando. Eu conhecia há 40 anos,
fui ter com ela. Fui ter com ela ao Colégio Moderno. Eu e um colega meu, que já morreu, que foi o Armando Cortês, e fomos dizer que queríamos ser do Partido Socialista. E a partir daí, quer dizer, eu nunca mais desliguei dela, nem da família, de quem sou, na verdade, particularmente amiga. Porquê é que escolheram Maria Barroso para esse contacto, para essa decisão? Qual decisão, querida? Porquê é que foram comunicar a Maria Barroso que porque queriam ser militantes para já do ela Partido tinha sido Socialista? atriz no teatro, não é? E, portanto, quer dizer, era uma pessoa que nós sabíamos que tinha trabalhado no Teatro Nacional e essa coisa. De maneira que fui eu até que disse ao Armando, Armando, vamos ir ter com a Maria Barroso, que é a diretora do Colégio Moderno, e foi a primeira mulher, na verdade, socialista. Exatamente, e Foi a primeira fundadora do mulher, partido. e de maneira que eu disse, vamos ao Armando e tal. E convenci o Armando e fomos ao Colégio Moderno, e foi aí que nós, na verdade, pela primeira vez, contactámos com ela. Ela sentia saudades dessa vida de palco? Ao longo da vida foi... Não sei, ela gostava muito de palco, ela sentiu muito, o que viveu muito, os personagens, percebe? Agora, quer dizer, ela tinha uma vida intensíssima de política, não é? Quer dizer, tinha o marido, quer dizer, embora ela fosse sempre uma mulher extraordinariamente independente, percebe? Quer dizer, ela não gostava nada que se chamasse primeira-dama. Ela teve sempre, quer dizer, uma postura, eu sou eu, adoro o marido, ajudou de todas as maneiras e feitios, não é? Foi uma mulher extraordinária para ele, mas quer dizer... Mas não foi a sombra dele, ela geria a sua própria carreira. Ela geria a sua própria vida, não é? Pois, quer dizer, isso foi sempre assim, sempre assim. Qual é a memória mais impressiva que tem desta amiga? Dela? Não sei, acho que foi, na verdade, quando o João teve aquele desastre muito grande. Em Angola, exatamente, e ela, quer dizer, ela estava completamente desvairada com isso, não é? E eu senti, quer dizer, como mãe, quer dizer, o que ela estava a sentir. E foi, na verdade, diremos que foi um milagre o João estar hoje vivo, não é? E foi assim. Esse foi o momento mais difícil que viveram juntas? Sim, mas eu não vivi com ela esse momento, não é? Até porque ela esteve muito tempo na África do Sul e depois vinha, e depois estava. A recuperação dos Mas quer dizer, foi um momento que eu apreciei nela, como é que ela viveu aquele desgosto, aquela coisa, não é? E como ela esteve perfeitamente sempre doida, com medo que ele morresse, era um filho. filho. Que ele morresse, obviamente. Conversaram nos últimos tempos? É uma inconfidência se lhe perguntar o que é que a preocupava no país neste momento? A ela, sim. Preocupava muito a paz, quer dizer, e a violência, sobretudo, era uma coisa que ela detestava. Ela não podia com violências. E eu compreendo-a muito bem. Ela era, na verdade, uma mulher que se dava-se particularmente bem com tudo, não é? Isto é tanto que não há ninguém que não goste dela, percebe? É uma coisa espantosa. Eu acho que mesmo que não há assim muita gente que tivesse tido esta facilidade de toda a gente gostar dela, não é? Quando dizia há pouco que ela nunca gostou que lhe chamassem primeira-dama. Não, primeira-dama, era... Tem ideia da faceta da vida dela a que ela dava mais valor, de como ela gostaria efetivamente de ser recordada? Dizer, era pelo lado político, o facto de ter estado na origem do PS, era pelas obras de solidariedade? Era pelas obras de solidariedade, pela sua fundação, que na verdade ela amava e que estava sempre presente. Ultimamente e tudo, quer dizer, ela não deixava de ir à fundação, mesmo frágil, mesmo adoentada de vez em quando, não é? Quer dizer, não há dúvida nenhuma que ela era notável e ia para a fundação. Porque aquela imagem física de fragilidade não tinha nada a ver com nada, com quer dizer, nada. A última vez, quer dizer, a última vez que eu estive com ela, quer dizer, assim, fisicamente, foi no dia... Foi antes, há pouco tempo. Tinha havido um concerto em São Carlos e ela estava cansada. Mas, quer dizer, era um concerto dado pela filha, pela sala de música que ela agora tem, pela escola de música.
E, na verdade, eu tinha ido ter com ela, quer dizer, e vi que ela estava, na verdade, fragilizada, quer dizer, estava cansada, quer dizer, tinha 90 anos. Nós não podemos esquecer isso. E, quer dizer, tinha uma cabeça extraordinária, porque lembrava-se de tudo e de mais alguma coisa. 90 anos que foram vividos, de facto, com muita intensidade. Maria de Lourdes Norberto, agradeço muito este seu testemunho e o esforço Obrigada. que sempre que veio fazer aqui. Muito obrigada também. Boa noite. Beijinhos. Obrigada.